Olá, boa tarde, seja bem-vindo às Conversas na Eclésia. Desta vez o tema central são os reclusos, a pastoral penitenciária. Para falar sobre esta temática tenho comigo o padre Fernando Calado, que é assistente espiritual e religioso no estabelecimento prisional em Bragança. Olá, muito boa tarde, padre Fernando Calado. Boa tarde. Ser assistente religioso e, neste caso, também espiritual no estabelecimento prisional é complicado, é difícil, mas também deve ser fascinante. Eu esforço-me por ser mais espiritual do que religioso, ou seja, até mais humano primeiro. Temos que construir ou reconstruir o homem, e eu estou numa cadeia masculina, portanto, reconstruir primeiro o homem, depois reconstituir a sua espiritualidade e depois explorar a sua abertura à transcendência. É esta a minha dinâmica. É desafiante, não foi fácil a minha entrada na cadeia, foi algo a que me fui convertendo, como aqui partilhei neste encontro nacional. Reagi no início, tinha uma perspectiva da cadeia muito mais punitiva do que regenerativa que tenho hoje. Aos poucos fui-me convertendo a esta realidade e porque verifiquei, como acontece em tantos outros ambientes que nós frequentamos, em que a nossa presença é valorizada. É uma mais-valia. Os reclusos gostam de contactar connosco e nós somos uma presença significativa para eles. E também descobri que eles são para nós o rosto de Cristo. Podemos quase dizer que os reclusos são sacramentais para nós, porque estive preso e fostes-me visitar. Quando é que descobriu esta nova vocação? Lidar com estas pessoas que muitas vezes vivem na solidão e precisam de um ombro amigo. Eu descobri esta vocação na cadeia. Comecei por reagir e até nem querer assumir este serviço, assumi-o com custo e com dificuldade. Depois, aos poucos, fui descobrindo esta realidade. E durante alguns anos deixei de ser capelão e foi aí que eu senti mais a falta deste ambiente e a falta deste contacto com estas pessoas. E, portanto, fui-me convertendo e fui descobrindo aos poucos este serviço. E eu hoje, até digo muitas vezes, que o trabalho mais importante que faço, dentre as várias ocupações que tenho na igreja e até na sociedade, que o trabalho mais importante que faço é da assistência espiritual e religiosa na cadeia. Tirem-me tudo, mas não me tirem a cadeia. Exatamente, quase que digo isso. Estou disponível para deixar qualquer um dos ofícios, mas sofreria muito se me visse obrigado a deixar este serviço. Já sofreu na cadeia também? Teve medo? Não, nunca tive medo, sinto-me mais seguro na cadeia do que cá fora, nunca tive qualquer receio. Também a minha realidade é um bocadinho diferente de muitas cadeias e daquelas cadeias mais perigosas, mais de alta segurança, mais sobrelotado. A minha é uma cadeia pequena, é uma cadeia de inserção na vida ativa, molduras penais muito reduzidas e, portanto, nunca me senti inseguro. Antes, pelo contrário, sinto que eles gostam de mim, que eles, mesmo que houvesse algum recluso que tentasse fazer alguma coisa, sinto que os outros me defenderiam. Pode colocar então a sua criatividade pastoral neste ambiente específico que é a cadeia? Sim, é um desafio muito grande e podemos estar sempre a desenhar. Neste momento, aquilo que mais me preocupa, mais do que a cadeia, preocupa-me a situação dos libertos. Eu não gosto de chamar ex-reclusos porque isso é colocar-lhe um rótulo. Prefiro utilizar esta expressão, à falta de melhor, ainda não encontrei melhor, de libertos, homens libertos. E a mim o que me preocupa é isso. E cada vez mais olho para a cadeia, para o período de privação da liberdade, como uma oportunidade, como um trampolim para a liberdade. E, portanto, investir sobretudo na formação humana e espiritual, e tenho utilizado como instrumento as sessões de Nova Humanitas, da psicopedagogia do crescimento, portanto, ajudar aqueles que estão na reclusão a desenvolver, para muitos até significa descobrir as suas qualidades humanas,
descobrir as qualidades humanas e desenvolvê-las e potenciá-las ao máximo. Descobrir ou redescobrir? Para muitos é descobrir. Uma das sessões que tivemos de Nova Humanitas, há um dos reclusos que teve esta partilha que a mim me emocionou e que ainda hoje me emociona muito, que é dizer, quando analisei as minhas realidades interiores e os valores que me habitam, senti-me invadir por um raio de luz. Nunca na vida ninguém me tinha dito que eu tinha algo de bom. Isto é algo que me tocou profundamente e que me disse, é por aqui e temos que continuar neste trabalho. Portanto, há alguns que fazem toda esta reconstrução, todo este caminho de descoberta de si próprios, dos seus valores. E depois, há um outro aspecto que tem sido novidade nos últimos tempos, que é manter a relação com os reclusos após tempo de reclusão, como homens libertos. Tem acontecido consigo? Sim, e ultimamente até que surgiu a ideia de criarmos um grupo com esses, e sobretudo aqueles que têm chão, aqueles que têm retaguarda familiar, aqueles que têm emprego, que têm situação profissional resolvida, mas que os preocupa aqueles que saem sem famílias, sem retaguarda, sem qualquer apoio laboral, e de encontrarmos soluções e apoio nos primeiros tempos para aqueles que saem. Até então podemos dizer, libertos ajudarem outros libertos. Exatamente. E até ajudarem no tempo de reclusão, porque há situações que podem ser resolvidas dentro do tempo de reclusão, como a questão desta formação humana e espiritual, mas outras questões comezinhas e que às vezes não esquecem-se de ser resolvidas. Por exemplo, o tratar do resíduo a tempo, para que eles quando cheguem cá fora tenham pelo menos um rendimento mínimo que lhes dê qualquer coisa para o primeiro embate. A questão da reforma, há reclusos que atingem a reforma durante o período de reclusão e ou por lapso ou porque os serviços não tratam, poder-se acompanhar aqueles que saem, que a partir do momento que saem da cadeia deixam de ser acompanhados pelos serviços prisionais. E por vezes a Segurança Social não tem a capacidade para logo tomar conta desses casos. Se nós conseguirmos que esse ato não se verifique e que mal eles saem da tutela dos serviços prisionais tenham algum apoio da Segurança Social, é importante criarmos estamos a procurar criar um espaço de acolhimento para um acolhimento de emergência nessas situações. Estes reclusos merecem uma segunda oportunidade. Podemos dizer que a árvore ficará mais frondosa, nasce com outra força nesta segunda oportunidade? A questão é precisamente essa. O Papa Francisco, nesta mensagem que refletimos durante este encontro, tem esta frase extraordinária que é que o tempo do cumprimento da pena não apaga a esperança e que o tempo de reclusão seja a construção de uma nova oportunidade. E nós, como cristãos, temos que estar sensíveis a esta situação, porque a nossa chamada à conversão é isso, é todos os dias, etapa após etapa, recomeçarmos a nossa vida. E temos um Deus que é misericórdia, um Deus sempre pronto a perdoar-nos, que quer sempre recomeçar esta história de salvação com cada um de nós. E por isso o recluso tem que entrar também nesta dinâmica. E tem que entrar nesta dinâmica de aproveitar este tempo difícil, este tempo de pena também, para relançar a sua vida. É quase como uma quaresma na vida, para depois, quando sair, tenha a luz da ressurreição. Uma longa quaresma que significa a ressurreição para uma vida nova. Não uma vida de criminalidade, de marginalidade, mas uma vida de sociedade, uma vida de reintegração, uma vida de verdadeira humanidade. Não nos quer relatar um episódio marcante durante este seu período como assistente espiritual e religioso? Aquele mais marcante foi este que eu já referi, de alguém me dizer que nunca na vida me tinham dito que tinha algo de bom. Mas há situações
que a mim me tocam profundamente. Eu, sem revelar uma confissão que eu tive com um recluso que me marcou profundamente, e a forma como ele via a sua situação e até alguma injustiça na sua situação, e como é que ele se reconciliava consigo e com todos, eu fiquei profundamente emocionado com o testemunho dele e não hesitei em dizer: olha, o Senhor é muito melhor do que eu, porque eu nessa situação era capaz de reagir muito pior do que a forma como está a encarar e como está a aceitar a sua situação. Portanto, na cadeia, contrariamente àquilo que possamos imaginar, encontram-se pessoas extraordinárias que têm um infortúnio na vida que só nos deve levar a darmos graças a Deus, porque se qualquer um de nós vivesse as circunstâncias que eles vivem, se nascesse nas famílias em que eles nasceram, o que é que seríamos de nós? Poderíamos ser até piores do que eles. E isso leva muitas vezes a dar-me graças a Deus por ter nascido e ter tido as oportunidades que tive na vida. E no confronto com estes homens, muitas vezes eu sinto como eu sou ingrato, como eu agradeço pouco a família que tive, as circunstâncias em que vivi, as graças que Deus me foi concedendo perante as situações que vejo com eles, quer dizer. Muitas vezes o assistente sente-se como um nadador salvador que retira a pessoa que está a afogar. Eu diria mais que damos chão à pessoa. Eu acho que é esse o nosso trabalho, é dar chão, dar pontos de apoio, dar valores a que se possam agarrar para a partir daí poderem crescer, para poderem desenvolver-se. Muitas vezes é considerado não o padre Fernando Calado, mas o pai Fernando ou o irmão Fernando. Sim, sinto que sim, que por vezes crio esse tipo de relacionamento com eles. E quando vê que uma pessoa esteve presa, foi recluso, atualmente é liberto e vingou na vida, como é que se sente? Sinto-me feliz, e sinto-me feliz quando eles atravessam a rua para me vir cumprimentar. Porque, por vezes, há alguns que têm vergonha daquele tempo que passaram. Mas há muitos que se sentem felizes e que até me procuram e que me vêm visitar, e isso deixa-me feliz, porque a minha passagem pela vida deles foi relevante. E fico sempre feliz, e o meu objetivo e a minha preocupação maior neste tempo é que todos aqueles que eu possa ajudar, como disse, a vingar na vida, era o que me daria um grande prazer, uma grande felicidade. Porque não é fácil para eles, mas se conseguir arranjar uma estrutura, uma espécie de ninho em que eles possam encontrar essa segunda oportunidade e vingarem na vida, ficaria muito feliz. A pandemia ainda não desapareceu, ainda vivemos num período pandémico. Como é que se sentiu durante aqueles meses em que não pôde visitar os seus presos? Senti-me muito mal, senti muito a falta. Estive sempre presente pela oração, tive-os sempre presentes na minha oração. Depois, felizmente, alguns começaram-me a contactar por telefone e pude estar assim presente com eles. Depois, houve alguns que escreveram e tive a oportunidade de responder e de manter esse contacto. E guarda essas cartas? Sim, com certeza. E, para além disso, gerou-se ali uma dinâmica muito interessante. Mandávamos os textos da Eucaristia e houve lá um grupinho que se começou a organizar e que conseguiam garantir a celebração da palavra durante todos estes meses. E para mim foi extraordinário esta experiência durante o tempo da pandemia. E até fizeram o mês de maio, fizeram uma procissão sozinhos, fizeram questão de pedir alguém do corpo da guarda, penso que o próprio chefe, para tirar uma fotografia. Não sei se estou a cometer alguma inconfidência e se isso não é permitido, mas penso que sim. E fizeram questão de tirar uma fotografia para me mandarem, para que eu visse que eles
continuavam a alimentar e a não deixar apagar aquela chama. Portanto, fizeram mesmo uma procissão durante o mês de maio. Eu tenho uma grande sorte também na cadeia de Bragança, porque há uma grande colaboração e um grande apoio a todas as iniciativas que eu promovo na cadeia, tanto da direção como do corpo da guarda e particularmente do seu chefe. Sinto ali um grande apoio, uma grande ajuda a promover ao máximo o máximo de atividades e iniciativas junto dos reclusos. E mesmo para terminar, podemos dizer então que o Padre Fernando Calado já tatuou a sua marca nos braços daqueles reclusos e muitos deles libertos já? Eu penso que já consegui tatuar no coração daqueles reclusos e de muitos libertos, não a minha marca, mas a marca de Cristo, que é para isso que nós vivemos e trabalhamos. Portanto, eu acho que já os levei, vários deles, a reencontrarem-se com Cristo, a encontrarem-se com Cristo, a aprofundarem essa relação com Cristo que os marcou para a vida e a descobrirem que têm aqui alguém que os pode continuar a ajudar a aprofundar essa relação com Cristo ao longo de toda a vida e sempre que precisarem. Padre Fernando Calado, muito obrigado pelo seu testemunho em relação a esta sua experiência no estabelecimento prisional de Bragança. Obrigado. Por hoje terminamos as conversas na Eclésia.